Olá, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Flavonoide. E se eu não me engano, essa é a nossa antepenúltima videoaula de parasitologia. Então presta atenção que hoje a gente vai falar sobre a hidatidose, que é uma doença parasitológica causada pelos vermes do gênero Echinococcus. E eu já adianto, gente, se você estiver comendo carne vendo esse vídeo, dá uma paradinha. Existem várias espécies que podem causar essa doença, tanto em nós, seres humanos, quanto em animais. As principais espécies são Echinococcus granulosus, a Multilocularis, Oligartos e também a Vogelii, mas lembre-se que existem outras espécies. Mas nesse vídeo, a espécie que a gente vai focar vai ser o Echinococcus granulosus, porque é a espécie mais encontrada na América do Sul e também aqui no Brasil. E aqui no Brasil, essa doença é um problema sim, principalmente lá no Sul. É considerada uma zoonose e entre os fatores que fazem com que o Sul tenha muitos casos dessa doença é porque ela tem muito gado. E você vai ver que essa doença está relacionada com gado. Mas apesar do nosso foco ser no Echinococcus granulosus e a gente falar muito do sul, lembre-se que outras espécies já foram registradas aqui no país, inclusive causando doença no norte, no centro-oeste e no sudeste. Mas a granulosus é a com maior número de registros, então vamos lá para a nossa, talvez, antepenúltima videoaula de parasitologia. Na morfologia, vamos ter de novo aquela coisa muito esquisita da tênia. Sim, elas voltaram às estranhas proglotes. O verme adulto ele é bem piquitito, ele mede até ali uns 6 milímetros e tem a escólex, que é tipo a cabeça dele. E muita gente acha que ele tem um rostinho, porque parece que ele tem 2 olhinhos nas imagens, mas na verdade aquilo são as ventosas dele. E ali na pontinha vai ter o rostro. Rostro, não é rosto, pelo amor de Deus. E lá no rosto você tem os acúlios e os ganchos. Toda a estrutura é para se fixar no hospedeiro. O colo, ele é curtinho, que é onde o verme cresce, e o resto do corpinho dele é o estróbilo, que possui de 3 a 4 proglotes e segue a mesma lógica da tênia, sendo que a tênia tem muito mais proglote, né? Mas nesse caso, a primeira proglote, que é a mais perto do colo, é a que é imatura, ela tá com os órgãos sexuais ali em desenvolvimento ainda. A segunda já é madura e a terceira já possui ovos. E aí, ou ela vai se destacar e vai direto pelas fezes, ou essa última proglote ela pode estourar e os ovos irem pelas fezes. Os ovos, o que dizer dos ovos? Eles são esféricos, eles têm embrióforo, lá no meio tem a oncosfera. Não tem assim, nada que você vai olhar para o ovo e falar, esse ovo é da hidatidose, não. Então, muito provavelmente na sua prova prática vai cair o verme adulto, porque ele é muito característico. E ainda temos o cisto hidático, que é a forma lavária desse verme. Esse cisto, ele é arredondado e dependendo do grau de maturação e o tecido em que ele está localizado, ele vai ter diferentes volumes. Popularmente, o cisto hidático é conhecido ou como vesícula aquosa ou como bolha d'água, porque dentro tem um líquido transparente e sim, é bem nojento. Não sei se vou colocar imagens, se colocar, tenho pena do meu editor. Lembra que no ciclo a gente vai focar do Echinococcus granulosus. E esse verme não tem a gente, ser humano, como hospedeiro definitivo. Esse bendito tem como hospedeiro definitivo os cachorrinhos. Então você pode encontrar esse verme adulto em cães que ajudam lá com o gado, mas também pode ser possível encontrá-lo em cães domésticos. Vamos começar o ciclo então pela parte em que o cãozinho vai lá e faz o seu cocôzinho e nele ou tem ovos ou tem as proglotes grávidas. E dependendo do ambiente, esses ovos podem durar muito, muito, muito tempo. E aí entra em cena o nosso hospedeiro intermediário. Flávia, é o ser humano. Não, também não é o ser humano. O hospedeiro intermediário são os bovinos.
Pode acontecer desses animais sem querer entrar em contato com fezes de cães contaminados e aí eles vão se contaminar com os ovos. Uma vez dentro do corpo do bovino, esse ovo vai chegar no intestino delgado, vai liberar a oncosfera e você acha que ela vai ficar ali parada? Claro que não, né? Ela vai passar pela parede do intestino, vai alcançar os vasos sanguíneos e linfáticos e aí ela vai parar principalmente no fígado e no pulmão. E vai ficar lá se desenvolvendo nos cistos hidáticos. E aí o ciclo vai ter continuação se por acaso um cãozinho for lá e comer as vísceras de um bovino, porque aí ele vai estar ingerindo esses cistos hidáticos dentro do corpo do cãozinho. Esse cisto hidático vai se desenvolver para um verme adulto que vai se fixar lá no intestino delgado e aí vai se desenvolver, né? Como a gente viu, vai produzir suas proglotes que vão ficar grávidas e vão liberar ovos e assim por diante, fechando o nosso ciclo. Mas Flávia, em que momento então o ser humano entra nesse ciclo? O ser humano entra acidentalmente. Então nós não somos nenhum hospedeiro intermediário, nem o hospedeiro definitivo. Nós somos os hospedeiros acidentais. Os sintomas vão depender do tamanho, localização, quantidade e integridade dos cistos. Tanto que a hidatidose é uma doença que a gente fala que as manifestações são tardias, porque no início, quando os cistos são pequenos, a gente não sente nada, a gente vai realmente apresentar sintoma quando os cistos estão maiores, mais volumosos, etc. E aí, à medida que esse cisto vai crescendo, ele pode deformando órgãos e, obviamente, isso vão ter consequências e sintomas atrelados ao órgão que ele está acometendo. Se acometer o fígado, que é o mais comum, afinal é o primeiro local de infecção, vão ter aqueles sintomas clássicos de dor abdominal, icterícia e hepatomegalia. Se o local for o pulmão, também sintomas clássicos, tosse que pode vir acompanhada de sangue, dispneia e dor torácica. Para vocês terem ideia, pode acometer até os ossos. E aí a pessoa pode ter uma fratura espontânea, mas é algo muito raro. Só que o pior prognóstico, os piores casos é quando acomete ou rim, ou coração, ou sistema nervoso por motivos óbvios. Além disso, uma coisa muito grave que pode acontecer são os cistos se romperem, afinal ele vai espalhar aquele líquido transparente que é muito antigênico, é muito antígeno e o seu sistema imunológico vai ficar maluco e é muito provável que aconteça um choque anafilático. A suspeita ela começa na clínica e é muito importante coletar os dados epidemiológicos dessa pessoa. Inclusive, dependendo do cisto, é até possível apalpar mesmo ele, dependendo do local em que ele está. Além disso, é comum pedir algum exame de imagem para ver onde está esse cisto, como é que está a situação. Aí você pode fazer ultrassonografia, raio-x, enfim. Agora preste atenção num diferencial dessa doença que a gente não viu até agora. Nas outras doenças com vermes, vocês perceberam que sempre tinha ali algum exame que era mais simples ou era mais barato, então ele era o nosso padrão ouro? No caso da hidatidose, é pela primeira vez que a gente vai ver uma doença em que os exames imunológicos são muito importantes. E enquanto em outras doenças, esses exames imunológicos eram usados só assim, para ter certeza, porque deu algum problema em outro exame, ou para diferenciar a espécie, algo do tipo, na hidatidose, ela é importante para o diagnóstico. Então, o que vai acontecer? A gente vai procurar anticorpos específicos para esse verme. Se o verme não existe, então você não vai ter esses anticorpos. Então a gente pode usar o ELISA, o Western blot e até o PCR, mas em alguns casos pode ter reação cruzada com outras doenças. Então não é muito difícil você ver requerirem 2 tipos de exames imunológicos só para uma mesma pessoa. A Fiocruz no Rio de Janeiro, inclusive, tem um laboratório especializado em hidatidose. E é possível, inclusive, você fazer um exame morfológico e até saber qual é a espécie, mas aí você tem que fazer uma cirurgia para tirar o cisto e aí você vai medir o gancho. No caso de cachorros, o exame ELISA, ele vem sendo mais usado, e no de bovinos, sinceramente, as pessoas não fazem diagnóstico, eles abatem o animal para depois ver o que ele tinha. Próxima estação, Praça do Velório. No caso do tratamento, nem a OMS tem realmente um padrão ouro de tratamento, vai muito de caso por caso,
Como eu falei, lá no início, a pessoa ela tende a ser assintomática por causa do tamanho do cisto. À medida que ele vai crescendo, o quadro dessa pessoa pode ficar muito delicado. Então, se possível, acabam recomendando cirurgia para retirar os cistos. Caso não seja possível a cirurgia por causa da localização, sei lá, do tamanho do cisto, aí você pode usar o albendazol ou o mebendazol. Mas lembre-se que a eficácia vai ser menor. Só que ainda assim você tem ali alguns bons resultados. Lembrando que, agora por serem medicamentos, podem também ocorrer efeitos colaterais, então principalmente hepatotoxicidade, alopécia, reações alérgicas. E ainda é possível você tentar tirar o líquido do cisto e injetar ali alguma substância antiparasitária. Para prevenção, é importante que a gente evite a alimentação dos cães com vísceras, principalmente de bovinos e ovinos, e também ter um maior controle no abate desses animais. Isso inclui medidas de vigilância sanitária e também fiscalização para impedir os abatedouros clandestinos. Também, sempre muito importante, a educação em saúde para a população e, claro, o tratamento dos cães e dos seres humanos doentes. Então ficamos por aqui, lembrando que eu tenho mapas mentais de diversas doenças parasitológicas, talvez já tenha agidatidose quando você dá uma olhada, tá aqui na legenda. Lembra de seguir a gente lá no Instagram do Flavonoide e também inscreve-se no canal, por favor, dá o like no vídeo e até as próximas, talvez, 2 últimas videoaulas. Beijo, tchau, tchau!